Boa noite, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue e permaneça com você e com toda a sua família. É um motivo de muita alegria estar aqui nesses preparativos, nos organizando para iniciarmos nosso culto de louvor, de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Convido você e toda a sua família que possam se aquietar, que você possa já ficar um pouco mais tranquilo aí aonde você estiver. Pegue a sua Bíblia, organize as coisas aí na sua casa, para que nós juntos possamos cultuar o nosso Deus. Também quero convidar você que você possa compartilhar, tá bom? Esse vídeo, para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra do nosso Deus. Então, desejo do meu coração que o Senhor te abençoe nessa noite, que no nome de Jesus você seja edificado, a sua família também, a sua casa, o seu lar. É sabido que ainda não estamos podendo nos reunir como gostaríamos. No Conselho da Igreja Presbiteriana Semear, nós ainda tomamos a medida de ficarmos ainda transmitindo os cultos gravados ou online, mas o ponto é que nós vamos agora iniciar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Convido você, sua família, que no nome de Jesus sejamos todos edificados nessa noite. Deus te abençoe e já comece agora a cultuar o Senhor com o prelúdio. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família, e convido para que você possa abrir a palavra do Senhor aí no livro do Salmo, o de número 46. Salmo, o de número 46. Vamos lá? Salmo 46, a partir do verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares.
Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cuja corrente se alegra na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que salmo maravilhoso, né, meus irmãos? A palavra do Senhor nos diz aqui, nesse salmo belíssimo, que os filhos de Coré escreveram, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meu querido, que no nome de Jesus você tenha essa plena certeza de que o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E nele nós estamos plenamente seguros. O texto, no verso 2, diz: ainda por causa disso, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Temos vivido dias em que parece que a terra se transformou. Parece que o mundo está vivendo uma situação totalmente diferente, e realmente está. O contexto do salmista, ele entendia que, como se de repente, ainda que a guerra estourasse, ainda que as coisas não estivessem do jeito que ele esperava, ele ainda confiaria no Senhor. Ele ainda depositaria a confiança dele no Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. No verso 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Queridos, saber que Deus está nas nossas vidas, saber que o Senhor Deus está conosco, saber que o Senhor Jesus está em nós, saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito dele, deve trazer conforto e consolo ao meu coração, e mais do que isso, deve trazer para os nossos corações o desejo de adorar, de exaltar e de glorificar e de bendizer o nome do nosso Deus, simplesmente pelo fato de que Ele está conosco. Por isso, adore a Deus, glorifique a Deus. Um autor conhecido como Martinho Lutero, ele, quando escreveu o hino de número 155, Castelo Forte, ele teve esse salmo como âncora. Apesar dele estar vivendo nos seus dias, lá no ano de 1529, quando Lutero então compôs e escreveu o hino Castelo Forte, ele estava passando por um momento de pressão, ele estava passando por um momento de perseguição, um momento ali que havia, pouco antes, havia eclodido a Reforma Protestante, então ele estava num processo de perseguição, mas mesmo assim, ele escreveu o belíssimo hino que diz que o Senhor Deus era o castelo forte dele. Ele diz no hino 155, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus. Meus irmãos, que eu e você, nós podemos ter a plena e absoluta certeza que o salmista, os filhos de Coré, tiveram quando escreveram o Salmo 46, que nós também possamos ter a plena certeza de que o Senhor Deus está conosco, assim também como Lutero teve quando ele escreveu o hino 155, que é Castelo Forte. Nós precisamos entender e compreender que realmente o nosso Deus, Ele é o nosso castelo, Ele é aquele a que nos sustenta.
Por isso, o Salmo, ainda no verso 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Queridos, precisamos nos aquietar no Senhor. Talvez o Senhor Deus está dando oportunidade a mim e a você para que nós possamos nos aquietar, ficando isolados nos nossos lares, reclusos com os nossos familiares. Então, o Senhor Deus, Ele quer que venhamos nos aquietar e devemos entender e compreender que realmente Ele é Deus e que nada fugiu do seu controle. Por isso, devemos adorar, exaltar e glorificar o nome dEle. Façamos isso por meio de uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós queremos louvar, exaltar, glorificar e bendizer ao Senhor, Pai, porque Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. Deus, nesse dia que é o dia do Senhor, milhares de pessoas se reúnem, alguns, ó Deus, já voltaram para os cultos presenciais, outros ainda estão transmitindo seus cultos online, outros estão gravando. Pai, em nome de Jesus, o Teu povo tem buscado e tem ansiado pelo Senhor. O Teu povo, ó Deus, tem sentido falta de estar juntos um com o outro. Mas o que nós não podemos, Deus, sentir falta é da presença do Senhor. Porque independente de lugar, seja no templo ou seja em nossos lares, nós precisamos, ó Deus, sentir cada vez mais o desejo de buscar, de servir, de estar, ó Deus, com uma vida rendida aos Teus pés. Deus, em nome de Jesus, ajuda o Teu povo a entender que devemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Devemos entregar todas as nossas angústias, ansiedades e preocupações diante do Senhor e vivermos uma vida de adoração e de exaltação ao Teu nome. Soberano Deus, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, ó Pai, por meio das nossas vidas. Glorifica o Teu nome por meio das situações as quais o Teu povo, ó Deus, tem enfrentado e tem vivido. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Querido, agora eu gostaria que você pudesse mais uma vez fazer uma oração comigo. E nessa oração eu gostaria que estivéssemos intercedendo. Gostaria que você lembrasse dos enfermeiros, você pudesse lembrar dos médicos. Nós sabemos que o número de contaminados pelo Covid-19 está em uma curva ascendente, está crescendo, ainda não diminuiu os índices. Então é muito importante nós estarmos orando por essas pessoas, intercedendo por elas, para aqueles que estão na frente de batalha, que estão ali dando suas vidas em favor do próximo, trabalhando sim, mas ajudando aquelas pessoas. No entanto, nós sabemos que já são vários casos de profissionais da área da enfermagem, da medicina, que têm sido contaminados. Então vamos orar por eles. Vamos orar para que Deus derrame graça e misericórdia sobre a vida desses enfermeiros, desses médicos, pelos pacientes, certo? Nos ajude em oração para que o nosso Deus possa olhar com um olhar de graça, um olhar de misericórdia e restaurar a nossa nação. Pai, mais uma vez queremos agora interceder ao Senhor, ó Deus, e colocar diante da Tua presença a vida, ó Deus, dos enfermeiros, dos médicos, daquelas pessoas, ó Pai, que trabalham nos hospitais, em seus diversos cargos. São pessoas que estão ali na limpeza, são pessoas que estão na recepção, são pessoas que estão na segurança, que estão no socorro, que estão no atendimento. Deus, em nome de Jesus, queremos clamar uma graça soberana, que a graça soberana do Senhor possa, ó Deus, ir de encontro à vida dessas pessoas, que o Teu Santo Espírito venha proteger essas pessoas, livrá-las, guardá-las desse vírus e de outras enfermidades. Pai, em nome de Jesus, dê condições físicas, condições emocionais, condições espirituais, psicológicas, Pai, para que essas pessoas continuem trabalhando, continuem desempenhando suas funções. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Também rogamos ao Senhor, a Deus,
pela vida de todos os contaminados, aqueles que conhecemos e que não conhecemos. Temos ouvido notícias que um conhecido de repente está contaminado. De outra vez nós ficamos sabendo que um outro conhecido até mesmo já faleceu por causa desse vírus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos e sabemos que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle, ó Deus, de todas as coisas. Nós cremos que o Senhor está no controle dessa pandemia, mas eu peço que no nome de Jesus o Senhor guarde os seus, que no nome de Jesus o Senhor preserve os seus, que no nome de Jesus o Senhor faça a vontade do Senhor na vida dos seus, porque sabemos que as nossas vidas, Pai, pertencem ao Senhor, o Senhor é quem dá e o Senhor é quem tira. A nossa saúde também pertence ao Senhor, o Senhor é quem dá e o Senhor é quem tira. Dá-nos também, Deus, a sabedoria, para que nós, como povo do Senhor, possamos entender e compreender o tempo do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos assim, crendo e confiando que no nome de Jesus o Senhor sustenta e cuida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no texto de Malaquias, no capítulo 13, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Nós muito bem sabemos, querido, que o livro de Malaquias não fala somente de dízimo. Pelo contrário, ali, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 3 e o capítulo 4, Malaquias ele traz diversas palavras de orientação e de exortação para que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados, a liderança pudesse se arrepender dos seus pecados e que aquele povo viesse então a oferecer a sua vida, o sacrifício das ofertas que precisavam ser oferecidas de maneira real e verdadeira, porque eles precisavam oferecer a Deus aquilo que eles tinham de melhor, no sentido de trazer as primícias para o Senhor. Portanto, aquele povo deveria ser fiel também na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Deveriam também ser fiéis a outras questões, como, por exemplo, serem fiéis à sua esposa, ao esposo, no cuidado com os filhos, no prestar culto ao Senhor e também nessa questão do financeiro. Eles precisavam trazer à casa do tesouro os seus dízimos e as suas ofertas. Nós temos aí a conta que você pode fazer, certo? O seu depósito, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Caso você não queira fazer o depósito, entre em contato, certo? Com os nossos diáconos, com os presbíteros da nossa igreja, que eles estarão providenciando uma outra forma. Bom, mas caso você possa, o endereço está aí, que você possa então fazer o seu depósito. Vamos continuar nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, e agora estaremos cantando alguns cânticos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oi, meus amados irmãos da IP Semear. Hoje eu estou aqui mais uma vez para juntos a gente fazer esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Antes da gente começar a cantar as músicas, eu gostaria de ler alguns versículos que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A partir desse texto que nós acabamos de ler, né, dessa pequena parte do texto, eu gostaria de perguntar para vocês. Vocês já observaram como as crianças se comportam em relação às provisões básicas que elas necessitam? Por exemplo, como comida, bebida, vestimenta, abrigo, né, moradia. As crianças, elas não se preocupam, pelo menos enquanto elas são bem pequenas.
elas não se preocupam, porque elas confiam, elas têm a plena certeza de que os pais proverão isso na vida delas. Então, você não vai ver uma criança bem pequena que fique noite sem dormir porque ela tá preocupada se ela vai almoçar no outro dia, ou se ela vai ter roupas para vestir conforme o corpinho dela for crescendo. As crianças não se preocupam com isso, porque elas têm plena segurança e confiança de que os pais vão cuidar disso e que elas vão ter. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar, a começar em mim e para você. Você tem sido como criança nesse sentido com relação a Deus? Ou você tem perdido noites e noites de sono, preocupado se a sua família vai continuar tendo as coisas básicas, como alimentação, vestimentas, pagar as contas, se você vai conseguir continuar a sustentar a sua casa, como que vai se desenrolar todo esse contexto de insegurança que a gente tem vivido, como que a gente tem reagido? Porque, na verdade, meus irmãos, nesse sentido, nós devemos ser como as crianças. Nós devemos confiar que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele está cuidando do nosso amanhã. Que Ele cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Aqui na palavra do Senhor diz que Ele sabe do que nós necessitamos. Deus sabe que você precisa comer, beber, se vestir, pagar suas contas, ter um lugar para morar. Deus sabe disso. E Ele está no controle de tudo. Então eu te convido a não deixar esse pecado da ansiedade tomar conta do seu coração e da sua cabeça nesse momento, mas a confiar em Deus, a ser como uma criança que tem a plena segurança de confiar nos seus pais, que eles vão prover. Por isso vamos confiar no nosso Pai, no nosso Deus celestial, que há de prover nas nossas vidas aquilo que nós necessitamos. Deus, Ele não perdeu o controle das coisas, nada foge ao controle do Senhor. A fidelidade dele, a bondade dele não dependem de circunstâncias boas ou ruins, porque nosso Deus, ele é imutável, ele é o mesmo. Ele é o mesmo desde sempre e para sempre. Por isso eu e você podemos confiar e ter a paz de ter um Pai que cuida de todas as coisas. Vamos confiar em Deus, vamos lançar sobre Ele os nossos medos, nossas ansiedades, para que a gente não viva como as pessoas que não têm Cristo, que andam preocupadas, desesperadas. Nós que temos Cristo, nós temos paz em meio ao caos. Que em nome de Jesus, nosso coração possa descansar no Senhor, porque Ele é o nosso Pai e Ele há de ser o nosso provedor e sustentador em todos os momentos das nossas vidas. E é sabendo disso que eu te convido então a adorar e louvar o Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, a misericórdia dEle, ela dura para todo sempre, elas se renovam e é por isso que nós não somos consumidos. Vamos juntos com alegria, gratidão e descanso louvar a Deus. Amém? Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso.
venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai, ao lado de Deus, Deus Pai. E a próxima canção que nós iremos entoar ao Senhor, ela diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e poder desfrutar desse amor maravilhoso que nós só temos e só encontramos em Cristo. Então, vamos cantar juntos a respeito disso. Vamos lá. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Do início, mais uma vez. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por ser o nosso bom pastor. Obrigada, Senhor, pela alegria que nós podemos desfrutar no amor do Senhor, na comunhão, ó Deus, contigo e com os nossos irmãos. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós podemos ter a certeza de que somos amigos do Senhor, que não somos mais inimigos, Pai, mas que a obra redentora de Cristo na cruz aplacou a ira do Senhor, ó Deus, e nos deu salvação, nos deu vida eterna. Por isso nós te louvamos, Pai, para todo sempre, por essa reconciliação maravilhosa que Jesus Cristo nos deu na cruz. Obrigada, Pai, porque nós servimos a um Deus que vive, que é santo, poderoso, rico em perdoar, cheio de graça e de misericórdia. Nós te louvamos, Pai, pelo Deus que o Senhor é, e pedimos, Pai, assim como nós falamos no início, que o Senhor nos livre, Pai, de ter um coração ansioso,
No nome de Jesus, ajuda-nos a descansar nessas tantas certezas, Pai, que a Sua palavra nos dá. Da certeza, Pai, de que o Senhor é o mesmo Deus. Que em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração, que nele não tenha lugar para ansiedade, para medo, mas que nós possamos de fato colocar a nossa fé no Senhor. Depositar, Senhor, a nossa confiança somente em Ti e na força que o Senhor tem, Pai. Porque nós, sem o Senhor, nós não somos nada, nós não podemos fazer coisa alguma. Ampara-nos, Deus, porque nós nos rendemos completamente aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos o nome santíssimo de Jesus Cristo, com o perdão, Senhor, dos nossos pecados. Amém. Nesse momento de reflexão, convido que você possa abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora no livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 10. Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 10. Daremos continuidade à mensagem em que nós falamos, já estamos falando, há alguns domingos, certo? Então, acompanhe a leitura de Ageu, capítulo 2, a partir do verso 10. Ao 24º dia do mês nono, segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mandimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem faltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Pai que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que sejamos edificados com a palavra do Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor ensina-nos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é: se você hoje tivesse que fazer algum pedido para Deus, qual que seria o seu pedido? Qual que seria o pedido para Deus? Será que você pediria para Deus saúde? Será que você pediria para Deus a cura de alguma doença? Será que você pediria a Deus para eliminar esse coronavírus da face da terra? Qual seria o seu pedido? Será que talvez você pediria paz para os conflitos que você tem vivido nos seus lares, ou no seu lar, ou no seu trabalho? Será que você pediria a conversão dos seus familiares, porque tem algumas pessoas que ainda não são cristãs?
Será que você pediria a Deus um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, uma renda nova? Será que você pediria a Deus uma mulher, um esposo, filhos? Será que você pediria a Deus sabedoria, como fez Salomão? O que você deseja pedir para Deus nesse momento? A grande questão, queridos, é que determinado autor, ele disse que o que ele pediria para Deus, ele pediria para Deus a bênção dele. E nesse sentido ele disse o seguinte: o que eu quero, mais do que qualquer coisa, o que eu cobiço é a bênção de Deus. Quando você tem a bênção de Deus, você tem tudo. Você pode ser rico ou pobre, saudável ou doente, vivendo em uma mansão ou se escondendo em uma caverna. Mas se você sabe que Deus está abençoando a sua vida, você tem algo que o mundo não pode dar ou tirar. Você está realmente satisfeito. Por outro lado, se você não tiver a bênção de Deus, você poderá obter o que acha que irá satisfazer, mas terá magreza em sua alma. Portanto, o que esse autor está querendo dizer e mostrar que ele realmente anela, deseja e sonha para a sua vida não é nenhum bem pessoal, é um bem sobrenatural, é um bem que só o Pai pode conceder, que é a bênção dele. Queridos, quando nós olhamos aqui para o livro do profeta Ageu, nós veremos hoje algo a esse respeito, a respeito da bênção de Deus, que a bênção de Deus ela está sobre o povo dele ou para o povo dele. Nesse sentido, eu gostaria de revisar com você aquilo que nós já vimos alguns domingos anteriores. Por exemplo, em Ageu, no capítulo 1, verso 1 ao verso 11, nós meditamos sobre o tema: por que devo priorizar a Deus? Naquele dia, nós elencamos 5 pontos pelos quais, os 5 motivos pelos quais nós devemos priorizar a Deus. E o primeiro foi: porque essa é a vontade de Deus. Segundo, porque não posso desobedecer a Deus. Terceiro, porque não posso esquecer dos feitos de Deus. Quarto, porque só encontrarei felicidade e realização em Deus. E quinto, porque senão serei castigado por Deus. Então, por que devo priorizar a Deus? Esses 5 elementos que vimos. Ageu, no capítulo 1, verso 12 ao verso 15, nós refletimos sobre o seguinte tema: por que busco a Deus? Aí nós vimos 3 pontos. Porque Deus me impulsiona, versículo 12. Porque Deus está comigo, versículo 13. E porque Deus desperta-me para buscá-lo, versículo 14. Na próxima mensagem que nós refletimos foi em Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. E o tema ao qual nós meditamos foi o agir sobrenatural de Deus na vida do seu povo. O agir sobrenatural de Deus na vida do seu povo. E aí, nós vimos 3 elementos. O primeiro é que Deus, ele se preocupa com o desânimo do seu povo. O segundo ponto, Deus, ele nos encoraja a perseverarmos, e nós vimos isso nos versos 4 e verso 5. E, em terceiro lugar, nós vimos que Deus, ele nos assegura, por meio das suas promessas. Deus, ele nos mostra os feitos maravilhosos que ele tem por meio das suas promessas. E isso nós vimos em Ageu, no capítulo 2, do verso 6 até o verso 9. Nesse dia ainda, que nós falamos nesse texto, nós finalizamos e dizemos que nós devemos perseverar em seguir ao Senhor, que devemos continuar até o fim, confiando e crendo nas promessas que o Senhor Deus fez, porque as promessas que Ele cumpriu, aliás, as promessas que Ele prometeu, Ele foi fiel e Ele cumpriu. Mas o que nós não podemos também deixar de relembrar é esse exato contexto de Ageu, onde o povo havia voltado do cativeiro
O povo deveria então reconstruir o templo. Nós sabemos que esse povo ele inicia a reconstrução do templo, mas daí eles ficam desanimados com algumas questões, eles não veem as promessas se cumprindo como eles gostariam, eles desanimam e eles param de construir o templo. Aí depois de 16 anos, Deus envia o profeta Ageu e o profeta Zacarias para que eles pudessem agora exortar e incentivar esse povo para então reconstruir o templo, para que eles pudessem voltar a priorizar a Deus e a colocar Deus em primeiro lugar. Então, nesse contexto, nós sabemos que esses homens, Ageu e Zacarias, eles foram usados por Deus no tempo dele, na hora dele, para que o povo pudesse voltar a fazer o que eles deveriam fazer. Então, Ageu, aqui ele vem e entrega essa profecia, no capítulo 2, do verso 10 ao verso 19, para exortar as pessoas não apenas a continuar a trabalhar na reconstrução do templo, mas também eles deveriam fazer isso com o coração grato a Deus, com o coração cheio de alegria, e não fazê-lo de uma forma forçosa ou com tristeza ou com desânimo como eles estavam fazendo. Porque a grande questão, meus irmãos, é que quando nós estamos fazendo as coisas para o Senhor, e se nós entendemos que tudo que fizermos devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor, devemos entender que Ele sonda e conhece o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração. Por isso, eu e você, quando nós olhamos no Salmo 139, vemos que o Senhor Deus, Ele sonda e conhece o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração. Então, nessa noite nós meditaremos sobre o tema: quem recebe as bênçãos de Deus? Será? Quem que recebe as bênçãos de Deus? Qual que é o seu palpite? Em primeiro lugar, nós veremos que quem recebe as bênçãos de Deus, segundo Ageu, no capítulo 1, verso 11 ao verso 12, é aquele que vive em santidade. Quem recebe as bênçãos do Senhor, em primeiro lugar, é aquele que vive em santidade. Veremos isso no verso 11 e no verso 12. Queridos, através de Ageu, o Senhor ele vem e faz duas perguntas. E são exatamente essas perguntas que nós vamos trabalhar aqui nos versos 11 e no versículo 12. Essas perguntas que Deus faz por meio do profeta Ageu, elas foram feitas e direcionadas aos sacerdotes. Mas por que Deus fez essas perguntas para os sacerdotes? Porque os sacerdotes, eles eram os mestres, eles eram os intérpretes, eles eram as pessoas responsáveis pelo cumprimento da lei. Então, a letra A vai nos mostrar, ou o subtópico A vai nos mostrar que nós devemos entender o sentido de pureza, o qual Deus vai desenvolver aqui nesses versos 11 e no verso 12. Em específico, no verso 12, o texto diz: se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Queridos, é como se Ageu estivesse querendo dizer o seguinte, uma outra tradução da Bíblia diz o seguinte: se o homem leva carne sagrada ou carne oferecida em sacrifício, porque eles tinham as carnes que eram oferecidas no sacrifício no Antigo Testamento, então se a pessoa vai lá e leva essa carne consagrada ou sagrada, que era essa carne oferecida em sacrifício, na dobra de sua vestimenta e toca o pão ou em qualquer outro alimento, com essa vestimenta, essa comida ela vai se tornar sagrada? Os sacerdotes disseram: não, ela não vai se tornar sagrada, porque ele tocou um outro item com algo que era sagrado. Aqui, queridos, um exemplo disso, ou dessa questão, nós podemos entender o seguinte: será que tem como nós pegarmos uma camisa branca, certo? E esfregá-la em um pano cheio de graxa? Será que a camisa branca ou a camisa ela vai conseguir tirar as impurezas daquela camisa, daquela roupa cheia de graxa? Não.
Você não vai conseguir. É mais ou menos esse o sentido o qual o profeta Ageu está querendo dizer. A carne era sagrada, mas aquela carne, se ela tocasse em algum outro elemento, ela necessariamente não iria purificar o outro elemento. Isso fica claro quando nós olhamos o segundo subtópico desse ponto, que diz a respeito de nós entendermos que a santidade, ela não é transferível, mas a corrupção é. É esse exatamente o ponto o qual o autor está querendo abordar. Ou seja, ele está querendo mostrar que se eu for saudável, o ato de eu estar saudável, eu não vou conseguir transmitir essa saúde para outras pessoas. Mas o inverso é verdadeiro. Se de repente uma outra pessoa estiver gripada e espirrar no meu rosto, possivelmente eu posso adquirir uma gripe, dependendo da minha imunidade, eu posso adquirir uma gripe, ou até mesmo, como nós estamos vivendo e vivenciando aí esse momento, nós podemos entender então que a saúde ela não é contagiosa, mas a doença ela é. Nós sabemos então que é muito mais fácil nós ficarmos doentes do que nós ficarmos saudáveis, certo? Um exemplo disso é o que nós estamos vivendo nesses dias, que é o coronavírus. Nós temos que ficar, as pessoas que estão com Covid-19 têm que ficar isoladas, porque se de repente tivermos contato com essas pessoas, ou mínimo que seja o contato, é possível de nós então sermos afetados ou adquirirmos essa enfermidade ou essa doença. Então, o ponto é que a saúde, ela não é transferida, mas a doença, ela é transferida. Por exemplo, se nós olharmos no contexto de escola, quando as crianças que estão com a imunidade baixa ainda, lá no começo, começa a ir para a escola e sempre volta gripada, sempre volta com febre, muito doente, e aí recupera um pouquinho, depois já está com a garganta inflamada. Então, certo? Esse contexto de escola também é favorável para isso. A grande questão, meus irmãos, e que eu estou querendo ilustrar, é que a vida de santidade, ou o ato de que eu ser santo, ou você ser santo, não, essa santidade ela não vai ser transferida para outras pessoas. Embora devamos ser sal e luz, embora devamos ser pessoas que vivam em santidade, o ato de você viver em santidade não vai santificar uma outra pessoa, certo? Não vai fazer com que o outro se torne santo. Nós muito bem sabemos que o único meio, a única forma de que uma pessoa venha a se tornar santa é ela de fato, de verdade, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e então ela passar a viver de uma forma que agrade, honre e glorifique ao Senhor, renunciando os desejos da sua carne, renunciando os desejos do seu coração. Então esse é o meio, essa é a forma de viver em santidade. Como o apóstolo Pedro nos diz em 1 de Pedro 1,16: sede santo porque eu sou santo. Na escola nós costumávamos dizer o seguinte: nossa, fulano de tal, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, ele tem muito conhecimento. Até às vezes nós brincamos, deixa eu passar aqui, pegar um pouquinho do fulano, encostar no fulano de tal aqui, para ver se passa um pouquinho da sabedoria, da inteligência, da sapiência dessa pessoa para mim. O conhecimento, você não pega ele por osmose, ou seja, você precisa se empenhar, se esforçar, se dedicar, você precisa realmente lutar para que você possa adquirir o conhecimento. Da mesma forma, a santidade. Nós precisamos nos empenhar, nos esforçar para que nós venhamos a viver uma vida santa que agrade ao Senhor. Portanto, em primeiro lugar, quem recebe as bênçãos de Deus é aquele que vive em santidade. Nesse sentido, nós vimos o subtópico A, que fala a respeito do sentido da pureza, e depois nós vimos o subtópico B, que fala a respeito da santidade, que ela não é transferível, mas a corrupção ela é. Em segundo lugar, quem recebe as bênçãos de Deus é aquele que não é contaminado pelo pecado. Veremos isso nos versos 13 e o verso 14.
Verso 13, Ageu vai dizer: Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Essa então é a segunda pergunta que Deus, por meio do profeta Ageu, faz agora para os sacerdotes. E a questão, e essa segunda questão então, era que se alguém que é impuro, através de um contato com o corpo morto, tocar qualquer uma dessas coisas, ele ficará impuro. Os sacerdotes vão dizer sim. Você pode conferir isso depois lá em Levítico, no capítulo 22, versos 4 ao verso 6. A grande questão, meus irmãos, é que a profanação ritual ela era transmitida pelo contato, como uma doença contagiosa. Havia algumas restrições no processo pelo qual o povo deveria observar no Antigo Testamento, e essa era uma das leis que eles não deveriam tocar nos mortos, que quem tocasse nos mortos ficaria ritualmente impura. E o ponto é que quando essa pessoa tocasse em algum dos elementos ali que estivesse próximo a ela, esses elementos também se tornariam impuros. A grande questão é que se nós entendermos esse ponto aqui, nós veremos que se eu não vivo uma vida de santidade, se eu me deixo influenciar por uma vida pecaminosa, ou se eu me deixo influenciar pelo pecado, pelas coisas que agradam ao desejo do meu coração, que agrada a minha carne, como nos diz Gálatas 5, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções. Então, se eu me deixo, ou se nós nos deixamos nos contaminar com essas obras da carne, com toda e absoluta certeza, nós ficaremos impuros. Nós estaremos impuros com o pecado, ou o pecado terá domínio sobre nós. Mas, nesse sentido, nós podemos ainda ver a letra B, o subtópico B, que vai dizer que o pecado contamina tudo que se faz. Verso 14 de Ageu: Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Queridos, então Ageu aqui ele responde àquela pergunta que foi feita anteriormente. Ele diz: assim é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Aquele povo daquela época, no tempo de Ageu, tudo que eles faziam estava sendo contaminado pelo pecado, porque eles não estavam priorizando o que deveriam priorizar, eles não estavam buscando aquele que deveria buscar. Aqui, meus irmãos, o profeta Ageu aplica os dois casos que nós acabamos de falar. O primeiro caso é: este povo não é feito santo por suas ofertas de lã, ou seja, não é pelas ofertas que o povo traz que ele vai se tornar santo. Embora o ritual de sacrifício possa ordinariamente santificar exteriormente na medida em que chega, Hebreus 9, verso 13, como a carne santa santificou a saia, mas não pode tornar os ofertantes em suas pessoas e todas as suas obras aceitáveis a Deus, porque sem o espírito de obediência, os sacrifícios não valiam de nada. Não adianta nada não adiantaria nada o povo oferecer ofertas de sacrifício a Deus, mas se o coração deles estivesse longe do Senhor, se a prática contínua deles estivesse distante do Senhor. Portanto, isso aqui, meus irmãos, que eu digo, isso é dito porque apesar deles estarem oferecendo um sacrifício a Deus, eles não estavam obedecendo a Deus, eles estavam negligenciando a construção da casa do Senhor. O Senhor Deus havia determinado que eles deveriam construir a casa, mas eles estavam desobedecendo. Então, de que adiantaria tamanhos sacrifícios os quais eles faziam? E trazendo isso para mim e para você, nós muitas vezes falamos que obedecemos ao Senhor, mas falamos apenas de boca, mas o nosso coração muitas vezes está longe, distante do Senhor. No segundo caso,
que nós vimos, eles fizeram impuros suas próprias ofertas, sendo impuros através de obras mortas, ou seja, da desobediência. Assim como a pessoa impura, pelo contato com o corpo morto, transmitia sua impureza a tudo que ele tocava, assim também, quando nós permitimos que o pecado reine em nossas vidas, nós estamos nos contaminando e muito possivelmente nós talvez estejamos sendo pedra de tropeço na vida de outras pessoas. O pecado é assim, você não pega anticorpos de santidade ao andar em volta de pessoas sagradas, de pessoas que vivem em santidade. Você não vai pegar a santidade por osmose, você precisa buscar ao Senhor e você tem que servir ao Senhor com todo o seu coração. Mas saiba que o ato de você viver uma vida de pecado, essa vida de pecado sua, pode muito bem também influenciar as vidas que estão ao seu redor e você prejudicar a vida de outras pessoas. Portanto, você deve ter contato com pessoas cristãs e não cristãs. Mas você tem que tomar cuidado para que você analise se você realmente está sendo sal, sendo luz naquele ambiente no qual você está. Embora a sua santidade não santifique outras pessoas, mas a sua vida precisa refletir a glória do Senhor, precisa refletir a luz do Senhor. Então, quem recebe as bênçãos de Deus, em segundo lugar, nós vimos, é aquele que não é contaminado pelo pecado. Com toda e absoluta certeza, Ageu, ele vivia uma vida de santidade. Aquele povo, no contexto dele, não estavam vivendo uma vida de santidade. Por isso é que eles não estavam recebendo as bênçãos do Senhor. Nós veremos agora, em terceiro lugar, quem recebe as bênçãos de Deus. Terceiro lugar, é aquele que obedece a Deus. Antes mesmo de falar desse elemento da obediência, o subtópico A nos fala a respeito da desobediência que traz disciplina. O verso 15 de Ageu, do capítulo 2, nos diz: Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Nesse versículo aqui, queridos, Ageu ele faz os líderes e todo o povo refletir. Aqui é como se Ageu estivesse dizendo para o povo refletir, trazendo o passado, ou seja, trazendo à memória deles os males que aconteceram com eles, porque eles foram desobedientes anteriormente ao Senhor. É como se Ageu quisesse que eles trouxessem também à memória deles as bênçãos que foram derramadas em suas vidas em decorrência da obediência deles. Como nós podemos ver em Deuteronômio, no capítulo 28, lá fala a respeito das bênçãos por meio da obediência e das desgraças ou da maldição por meio da desobediência. Deuteronômio 28 nos fala a respeito disso. Nesse sentido, quando nós olhamos aqui, ou voltamos aqui para Ageu, no capítulo 2, agora verso 16, o autor nos diz: quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Depois o verso 17 vai nos mostrar a respeito de 3 castigos divinos. Ele fala a respeito do mofo, da ferrugem e do granizo. O mofo, ele era derivado de um termo hebraico que significa um vento muito quente. Mas Deus enviava o mofo por meio desse espécie, Deus enviava esse mofo como uma forma de castigo para aquele povo. Depois Deus enviava a ferrugem, e a ferrugem é um termo para uma doença dos cereais, que era provocada por um fungo. Então, a ferrugem se refere a isso. Depois Deus, ele ainda amaldiçoa o seu povo por meio do granizo, trazendo uma condição climática adversa para aquele povo. Então, queridos, o ponto é que nesses versos aqui, 17, Deus mostra 3 formas pela qual ele trazia o seu castigo e o seu juízo, porque as pessoas eram desobedientes e não obedeciam a ele.
No verso 18, nós vemos aqui Ageu dando um destaque àquela data, daquele dia, ou seja, esse dia aqui no verso 18 se refere ao dia 18 de dezembro do ano de 520 a.C. Então essa data aqui ela era muito importante para Ageu, porque era uma data que descrevia a fundação do templo, o dia, o momento pelo qual o templo, o segundo templo ele foi construído, ou estava sendo construído. Então essa data ela marca aqui o início de uma nova era, ela marca o início do tempo da obediência daquele povo, ela marca o tempo de uma nova história na vida daquele povo. Meus irmãos, o desejo do meu coração é que no dia de hoje, 10 de maio de 2020, o nosso Deus ele possa nos dar um novo tempo, ele possa nos dar uma nova época, ele possa sarar a nossa terra e escrever uma nova história para as nossas vidas. Portanto, o subtópico B ainda nos diz a respeito que a obediência ela proporciona as bênçãos de Deus. Queridos, nós muito bem sabemos que Deus prometeu bênção e maldição. Se nós formos obedientes, nós iremos receber as bênçãos do Senhor. No entanto, o ponto que quero enfatizar aqui nesse versículo 19 é que as bênçãos de Deus na vida do seu povo não necessariamente dependem da natureza. Isso é graça comum. Mas nós sabemos que nós podemos confiar nas promessas do nosso Deus, que Ele fez em nos abençoar. Apesar de nós não estarmos vendo nenhum sinal visível, nós podemos crer nas bênçãos do Senhor. Como diz Ageu 2,19, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. É como se Ageu estivesse falando assim, olha, eu não estou vendo nada, aos meus olhos eu não enxergo. Deus nos dá o alimento, nos dá o sustento, nos dá o emprego, nos dá os recursos que precisamos para viver. Mas aí o profeta Ageu diz, mas desde este dia vos abençoarei. Desde o dia em que o povo resolveu obedecer ao Senhor, a partir daquele momento então, Deus escreveu uma nova história na vida daquele povo. Portanto, a fartura, o sucesso, na empresa, nos estudos, na igreja, em qualquer outro lugar, eles poderiam estar certos que o Senhor iria conceder a eles. Nós podemos confiar, pois Deus decidiu abençoar o seu povo. Deus decidiu abençoar aquele que viesse a buscar a Ele em primeiro lugar. Nós sabemos, queridos, que obedecer a Deus não necessariamente depende do nosso querer, porque o Senhor é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Nós muito bem sabemos que por nós mesmos nós não temos força, nem vigor e nem condições de obedecer ao Senhor como nós deveríamos. Mas em Cristo nós podemos. Por meio da pessoa e da obra de Cristo nós conseguimos buscar o Senhor. Por meio da renovação do Espírito Santo dele em nossas vidas, nós conseguimos buscá-lo com todo o nosso vigor, com toda a nossa força. Nós podemos sim viver uma vida de obediência ao Senhor e aos seus mandamentos. Portanto, quero concluir fazendo uma breve revisão. O tema nosso que meditamos nessa noite foi: quem recebe as bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, nós vimos, é aquele que vive em santidade. Verso 11 e verso 12. Quem recebe as bênçãos de Deus? Em segundo lugar, é aquele que não é contaminado pelo pecado. Aqui quero abrir um parêntese. É sabido que nós temos a natureza pecaminosa. Nós temos em nós, como diz o salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos inclinados para o pecado, mas nós não podemos viver na prática do pecado. Portanto, aquele que recebe as bênçãos de Deus é aquele que não vive na prática do pecado. Em terceiro lugar, quem recebe as bênçãos de Deus é aquele que obedece a Deus. Querido, viva uma vida de obediência ao Senhor. Para aplicar na minha vida e na sua vida, em primeiro lugar, vive em santidade. Sede santo, porque eu sou santo. O Senhor Deus, Ele é santo. Ele requer que você venha viver uma vida de santidade. E como você vai viver uma vida de santidade? Leia a Bíblia, ore, estude, busque ao Senhor. Se o pecado está te atazanando,
busque ajuda, busque auxílio, fuja, resista às tentações e às provações, mas viva em santidade, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Ele está vendo tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você faz também. Ele conhece, Ele sonda o mais íntimo do seu coração. Em segundo lugar, não viva na prática do pecado. O pecado tem que ser um acidente na sua vida. Você não pode viver constantemente, como Pedro diz, que nós não podemos viver na prática do pecado. Por isso, o desejo do meu coração é que o Senhor, no nome de Jesus, te abençoe, te dê força, te dê ânimo, te dê vigor e te dê um desejo no coração de resistir às tentações e às provações da vida. Em terceiro lugar, viva uma vida de obediência a Deus. Mas saiba que você só conseguirá viver uma vida de obediência a Deus se você de fato e de verdade tiver Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Portanto, peça a Deus para que, por meio de Cristo, Ele lhe dê condições de você obedecê-lo, de você viver essa vida de santidade, de você buscá-lo de uma forma em que agrade, honre e glorifique a Ele. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoe o teu povo, ó Deus, no decorrer dessa semana, aplique a tua palavra nos nossos corações. Rogamos ao teu Santo Espírito que o Senhor, ó Deus, nos ajude para que venhamos, ó Deus, receber as bênçãos do Senhor. Não somos dignos, não somos merecedores, mas por meio e através da graça eficaz, da graça, ó Deus do Senhor, nós podemos sim receber as bênçãos do Senhor. E ajuda-nos a entender que a maior e a melhor de todas essas bênçãos nós recebemos por meio e através da pessoa e da obra de Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, para poder nos resgatar e nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Deus nos dê uma semana abençoada, é o que te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as eternas consolações do teu Santo Espírito, ó Deus, esteja com todo o teu povo, presente em toda a face da terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ainda acompanhe o pós-lúdio e continue a cultuar o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.